Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Epístola de Judas. Já tem dia que nós estamos estudando sobre essa epístola. A partir do versículo 14. Leiamos a palavra do Senhor. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Volto lá no livro do Gênesis, capítulo 5, primeiro livro da Bíblia, capítulo 5. Diz assim o versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém. Ai, vossos assentos, muito obrigado pela reverência, a leitura da palavra de Deus. Continuando falando sobre a defesa da genuína fé, quando Judas escreveu essa epístola, ele estava fazendo uma apologia, a defesa da fé, e diante daqueles falsos profetas que apareceram ali, e ele trouxe uma relação de juízo de Deus, bem como também citou aqueles que foram vitoriosos pela obediência a Deus. A terça-feira passada falamos sobre orar, e hoje estaremos falando sobre Enoque. Enoque, o nome dele significa iniciado ou ensino, treinado e dedicado. Enoque, a Bíblia diz que ele era filho de Jared e pai de Metusalém, e ele é citado como um dos heróis da fé. Está lá em Hebreus capítulo 11 e versículo 5. Toda a sua história pode ser condensada em poucos mais de que 10 versículos. Não temos muitos detalhes acerca da sua vida doméstica e social. Tudo o que sabemos é que houve um homem chamado Enoque. Ele andou com Deus, até que um dia foi levado para o céu sem haver experimentado a morte. Seus ancestrais, precisamos ter muito cuidado para nós não confundir, que a Bíblia também tem outro Enoque. É o Enoque que era descendente de Caim. Está lá no Gênesis capítulo 4, versículo 17 e 18, narra a história desse filho de Caim, que ele formou uma cidade em homenagem a esse filho. O Enoque que nós estamos aqui tratando, ele pertencia à linhagem piedosa de Sete, e como eu falei, era filho de Jared. A sua conversão, o texto que dá a entender,
que Enoque converteu-se aos seus 65 anos, por ocasião do nascimento do seu filho. O que havia de especial naquele bebê, o que teria feito voltar-se a Deus e seus piedosos antepassados, a Bíblia não relata. Não sabemos. Afinal, o autor sagrado, ele teve de sintetizar 2000 anos da história em apenas 11 capítulos. Então, ele resumiu bastante essa história. A sua vida familiar, Enoque não teve de tornar-se eremita para viver como santo. Pai de família, exemplar e cidadão produtivo. Foi um homem piedoso, vivendo num mundo que fragante, aceleradamente, ele se corrompia. A sua comunhão com Deus era realçada em todas as fases da sua vida, desde que ele teve esse encontro com o Senhor. A Bíblia diz que ele andou 300 anos com Deus e ele viveu 365. Então fica entendido que esses 65 anos não sabemos muito bem da vida dele. Mas quando nasceu um filho, veio uma transformação. Tem filho que trabalha na vida dos pais. Há mudança ao trabalhar de Deus. A Bíblia não diz o que era, mas houve uma mudança na vida deste homem. A piedade de Enoque, como ele andou com Deus durante 3 séculos. E este andar dele com Deus durante esse período foi algo que ficou marcado numa geração corrompida, porque foi a geração da dispensação da consciência. Foi a pior dispensação que houve, porque a primeira foi da inocência. E quando o casal pecou no Jardim do Éden, veio agora a dispensação da consciência, que durou até o dilúvio. Foi um período terrível. E dentro desse período da dispensação da consciência, e que o pecado se alastrou à humanidade ao ponto de Deus trazer um juízo sobre a face da terra, que foi o dilúvio, esse homem, ele andou com Deus, ao ponto do Senhor ele tomar para si. E nesta noite, cabe a nós refletir como é que está o nosso andar com Deus. Como é que está o seu andar com Deus? Ainda mantém o fervor de seu testemunho? Ou seja, conforme que o mundo, vivendo neste mundo que jaz no maligno, que muitas pessoas podem estar conformado com este mundo que está sentenciado. Mas a Bíblia nos recomenda que nós não podemos nos conformar com este mundo. Quando nós olhamos para a orientação do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos vivendo dias semelhantes aos dias de Enoque. Não é dia diferente do dia de Enoque, mas Enoque, ele não se conformou com aquele sistema daquela época. Ele não deixou ser persuadido pelo que estava acontecendo. Ele procurou ter uma vida
reservada com Deus. Ele procurou ter uma vida na presença do Senhor nosso Deus. Deus não havia falado, a Bíblia não relata, se tinha profetizado para alguém sobre o dilúvio, mas ele procurou andar com Deus antes do dilúvio, o juízo de Deus que veio sobre a face da terra, e ele foi tirado antes desse juízo acontecer. O arrebatamento de Enoque, ele foi uma perfeita figura da igreja de Cristo. Andou com Deus, prestou um eloquente testemunho da verdade e finalmente foi arrebatado quando se agravava a crise primitiva da civilização. Quando estava agravando aquela situação, Deus ele tirou ele para si. Então ele é uma figura da igreja do Senhor, porque a igreja, nós estamos vivendo dias semelhantes àqueles e que virá o juízo do Senhor. Qual que é o juízo do Senhor? A grande tribulação. Mas antes da grande tribulação, a igreja do Senhor, ela será arrebatada. Ela não vai passar pela grande tribulação. Aleluia. Ali, a descendência de Enoque, que logo ele foi avô de Noé, ele passou pela grande tribulação, que foi o dilúvio. Mas Enoque não, ele foi tirado antes. Então Enoque é uma figura da igreja e Noé uma figura de Israel que vai passar pela grande tribulação. Mas a igreja não, a igreja ela vai ser arrebatada. Nós somos pré-tribulacionistas, nós não vamos passar pela grande tribulação. Então Enoque, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu, meditando nesse texto, ontem e hoje, analisando que Enoque não era um super-homem. A Bíblia também diz, quando Elias, ele orou, e ali por 3 anos e 6 meses, não choveu, não veio a chuva sobre a face da terra. Quando nós vamos observar lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Então Elias não era um super crente. Enoque também não era um super crente. Ele era um crente, mas homem que tinha um compromisso de andar com Deus, ou seja, de agradar o Senhor nosso Deus. Eu observo que comentário daquela época não tinha as redes sociais como nós temos no dia de hoje, que ela vai ser muito importante para divulgar o arrebatamento da igreja. As notícias elas vão estar, cada ano que passa, ela vai ficando mais veloz, né? Hoje é 5G, né? Já está bem avançado, mas eu creio que haverá ainda mais desenvolvimento quanto à tecnologia, assim para noticiar o arrebatamento da igreja. Naquele tempo não tinha essa comunicação que nós temos hoje, mas eu creio que foi notório para muitos o arrebatamento de Enoque. Sabe o que aconteceu com nós? Conhecia o Enoque? Eu conhecia, não, ele foi arrebatado. Como assim? Imagina alguém dando a explicação da subida desse homem, a família sendo questionada sobre o arrebatamento dele. Não será diferente após o arrebatamento da igreja, que vai ter alguém para dar essa notícia. Talvez a ciência estudiosos vão querer encontrar outra justificativa do povo que desapareceu da face da terra, mas vai ter alguém que vai dizer, não foi nada disso, foi o arrebatamento da igreja. Agora imagina alguém que esteja dando essa notícia do arrebatamento da igreja e alguém só, tu conhecia e tu ficou? Aqui é onde é o perigo, amado,
de nós não estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. Não queremos ser os noticiários, alguém que vai noticiar o arrebatamento da igreja. Queremos fazer parte daqueles que foram arrebatados para o encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Bendito seja Deus. O mundo, ao que parece, já se havia acostumado com o testemunho de Enoque. O mundo da época já havia acostumado. Não é diferente no dia que nós estamos vivendo. O mundo está acostumado com um povo, com os crentes. Às vezes está junto conosco, participa, às vezes até dos nossos banquetes, está nas nossas festas, participa juntamente conosco. Mas a diferença não adianta só participar e estar junto conosco se o nome não estiver no livro da vida. Alguém que já acostumou, ninguém mais se incomodava com seus protestos, e nem mais se impressionava com as suas profecias, porque Enoque, ele era um profeta, ninguém estava preocupado com as profecias. Arrebatado aos céus, os contemporâneos nem devem ter se pressentido a falta dele. Continuaram em seus deleites e pecado. Não mudou a situação. Aquela geração em nada diferia da nossa. Como está a nossa vida para ser tomada por Deus. É isso o que nós precisamos refletir todos os dias da nossa vida, da nossa existência, é como está a nossa vida para ser tomado por Deus. Porque em breve, em Cristo, ele virá arrebatar a sua igreja. E ele falando na carta da igreja de Laodiceia, a igreja de Esmirna, ele falou para guardar, a igreja de Filadélfia, melhor dizendo, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui é dever nosso. As profecias, ela continua a se cumprir. A palavra de Deus, ela vai cumprir. Quer o homem ou não, ela vai se cumprir. A profecia de Enoque, como Judas, ele logrou resgatar a profecia de um homem que viveu num período em que provavelmente nem a escrita havia. Creio firmemente, se a Bíblia, ela é inspirada, infalível, inerrante, palavra de Deus. Conforme nós vimos lá em 2 Timóteo 3,16. E além disso, não precisamos ter voz onde a Bíblia se cala. Não adianta querer ter voz onde ela se cala. Deuteronômio 29, ele diz isso. Ora, se as Sagradas Escrituras afirma que Enoque profetizou, para mim Enoque, ele é um profeta. Porque alguém discorda do livro que Enoque escreveu. Ele não passou na canonização, mas o Espírito Santo fez com que Judas falasse sobre este homem. E devemos receber a Bíblia com mais simplicidade e não com desconfiança. Daqueles críticos que no século XIX lançaram a palavra de Deus no discreto, colocando em xeque a palavra do Senhor. Mas nós recebemos a palavra do Senhor como ela é. A profecia de Enoque, ela é essencialmente apocalíptica. Por quê? Ela é escatológica. Num período em que se aguardava o nascimento da semente da mulher, vem Enoque e anuncia a manifestação plena do Filho do Homem como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Observe que nós estávamos no período aguardando a promessa
lá de Gênesis 3:15, o nascimento do filho da mulher, que ele vinha para resgatar novamente o homem. Agora aparece Enoque, já profetizando a vinda dele. O que é, como é que Deus trabalha, amado? Olha o poder onisciente de Deus, de calcular todas as coisas, e tudo ao seu tempo se cumprir. Veio o Filho da seu Senhor Jesus Cristo, cumpriu o plano da salvação, ele foi o assunto aos céus, está sentado à destra do Pai, a Bíblia diz, intercedendo por nós, com ali ao lado do Pai, aguardando a qualquer momento a vinda dele para vir buscar a igreja, buscar a sua noiva, comprada e remida com seu precioso sangue. Não vai pisar nessa terra, vai aguardar ela nos ares, e nós adentramos as mansões celestiais com o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Passa-se 7 anos, 3 anos e meio de uma aparente paz, e sempre está falando sobre isso aqui, e 3 anos e meio é onde o Senhor vai intensificar o juízo, o derramamento das taças da ira de Deus. Passou 7 anos, aí é que vai cumprir o que Enoque ele profetizou. Aí sim vai cumprir esta profecia de Enoque, que agora anuncia a vinda do Senhor Jesus. Ele vem agora com a igreja para implantar o governo milenial. O Espírito Santo revela ainda o mistério da igreja, pois faz ele referência aos milhares de santos que na segunda fase da vinda de Cristo haverão de acompanhar o Cordeiro. Aqui é a igreja vindo já num corpo glorioso, não mais sujeito ao pecado, não mais sujeito às dores, não sujeito à tristeza, não, num corpo glorioso, para governar com o Senhor Jesus. O que Enoque previu, a manifestação de nosso Senhor, juntamente com a sua igreja, profetizou ele. Está no versículo 14 e 15. Ele profetizou também que o Cristo manifesto e glorioso punirá todos os ímpios e blasfemos. Está no versículo 17. Não escaparão, portanto, aqueles que se introduzem em nossas festas, em confraternizações, para às vezes até banqueteares, e assim mesmo, até mercadejar com a simplicidade dos santos, às vezes quer alguém parecido, os tais são inimigos declarados de Cristo, pois insulta com duras palavras. O que significa isso? Eles pecam não por ignorância, mas sabendo perfeitamente que estão insultando. Tem pessoa, amados, que ele sabe da verdade, que ele conhece, e você quer, quer aceitar Jesus? Não quero não, mas tem uma alegria, um prazer de às vezes estar juntamente conosco, menos mal de estar conosco. Mas não adianta só isso, amado. Não adianta que alguém não vai levar outro. Observe que havia 3 homens justos, a Bíblia fala de Noé, fala de Jó e fala de Daniel. Está lá em Ezequiel 14:14. Disse para a justiça daqueles homens, diante de uma guerra, de uma luta, ele só livrava eles. Agora imagina para a salvação. Aí é que ninguém não tem poder para isso. Eles seriam isentos de uma situação difícil, eles seriam poupados, mas só eles. Mas a salvação aqui não serve para eles, é individual, é cada um de nós prestando conta. Nós não podemos salvar nossos filhos,
E nem os seus pais. A salvação é individual. Nós podemos interceder por eles, mas a salvação, ela é individual. Pastor, o que eu devo fazer para essas vidas? É continuar intercedendo pela salvação deles. Não somos nós que salvamos, mas as nossas orações, ela chega diante do Senhor, e Deus tem o poder de entrar com providência, criar situação para que vida elas sejam transformadas. Deus, ele é tão amoroso, amados. Deus ama tanto o pecador, que ele cria meio, situação, para levar a pessoa a quebrantamento de coração, porque o que faz o homem rejeitar é a dureza do coração. Mas Deus permite que ele vá para o vale, leva ele lá, e quando chega lá no vale, alguém quer aceitar Jesus, ele levanta a mão e aceita o Senhor como Salvador, e muito dele o Senhor já leva para si, porque Deus conhece o coração. É por isso que eu não questiono quando Deus leva alguém que esteja preparado. Eu não fico desesperado, não, porque Deus preparou, Ele sabe muito bem e Ele toma para si, porque Deus, Ele não quer perder ninguém, amados. Agora a intercessão é nós que temos que interceder, é nós que temos para os pés do Senhor, pedir a misericórdia dEle, e Deus, Ele tem o poder de mudar, Ele ouve as nossas orações. Quantas taças de lágrimas não tem lá depositada diante do Senhor, que espera, continue orando, continue intercedendo, porque no dia que veio derramadeira, veio o agir de Deus, veio trabalhar do Senhor, mudando vida, nos surpreendendo, porque Deus, Ele é poderoso. Aleluia. O dia da vingança de nosso Senhor diz que não tardará. Assim como a geração de Noé foi surpreendida com o dilúvio, a nossa será pelo dia do Senhor, o dia do arrebatamento da igreja. Só há um meio de se escapar da ira do Cordeiro, é humilhar-se diante dele, aceitando como Salvador e Senhor. E a Bíblia nos enfatiza ainda, quando Isaías escrevendo, no capítulo 55 e 6, diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto é tempo, buscar o Senhor. Como andar com Deus? Qual a lição que podemos extrair da vida de Enoque? Primeiro, para andar com Deus, mantendo uma vida de oração. Mantendo uma vida de oração. E eu me fez lembrar aqui, não vou cantar não, tá, meus irmãos? Não precisa os porteiros fechar as portas não, que eu não vou cantar não. Mas só quero ver a letra de um hino que eu acho interessante. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, na sua harpa. 296. Tem uma estrofe desse hino que ela me chama a atenção. Do 296. Jazinho nós vamos encontrar aqui. 296. Quando ela disse que muitos chegaram à glória, a segunda estrofe, a terceira. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em muitos anos, chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Diz que muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Infelizmente, hoje estamos vivendo dias que estão distorcendo a sã doutrina. Ensinam que o crente não precisa jejuar e nem orar, Por quê? Por já ser eleito de Deus. Tem muita gente deixando de ser levado por isso. Porque ele já é eleito, você não precisa mais orar e não precisa mais jejuar.
Eu já vi até líder dizer que não precisa orar muito, não. Não é por muito orar, não. Precisa orar muito, não. Você precisa estar em comunhão com Deus. Agora eu fico assim analisando. Como é que eu vou ter uma comunhão com Deus, uma vida íntima com Ele, sem oração? Se a oração é um diálogo seu com Deus, é você conversando com Deus. Deus sabe todas as coisas que nós precisamos. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de nós. Que nós, às vezes, ou pessoalmente, ou por telefone, nós conversamos horas com a pessoa, não conversamos? Horas e horas. Chega até a esquentar o pé do ouvido, sei lá, conversando. E com Deus? Como é que está o nosso diálogo com Ele? Como é que está a nossa conversa com Ele? Ele sabe da nossa vida? Nós precisamos, amados, sermos conhecidos de Deus. Pastor, mas Deus conhece todas as coisas. Conhece. Ele nos fez, sabe. Mas o que eu estou falando é conhecido de Deus em termos de intimidade, em termos de comunhão com Ele, de viver na presença dEle, orando, conversando com Ele. Porque se nós olharmos para o conselho de Paulo, a igreja de Tessalônica, ele não falou igual era a cultura judaica de orar 3 vezes ao dia, né? Daniel fazia isso. Nós vemos lá no Salmo 55, se não me engano, falando que orava 3 vezes. Mas aqui Paulo recomenda se demorar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz que nós temos que orar sem cessar. Pastor, como é que eu vivo uma vida orando sem cessar? Eu trabalho, eu tenho meu emprego, eu tenho um trabalho, os afazeres. Sim, você pode estar trabalhando em qualquer trabalho, mas você pode estar ligado ao trono da graça, orando o Senhor e em espírito, todo o tempo ligado ao Senhor. Tá ali, você pode estar no meio de uma multidão, mas você pode estar sós com Deus, conversando com Ele. Quer ver? A pessoa imagina que a oração é só se eu puder dobrar o joelho. Joelho significa submissão. É o momento que nós temos, se não temos nenhum problema no nosso joelho, não tem problema de saúde, você pode dobrar o joelho. Mas se nós formos olhar para muitos homens de Deus que orou, ele não orou, não tinha terra para ir lá, outro não tinha como ele se curvar, o importante é a forma, a maneira como você entra na presença de Deus. É que é o coração aquebrantado diante do Senhor nosso Deus. A vida de oração, ela é essencial para a nossa vida de comunhão com Deus. Alguém diz, orar de madrugada é bom porque a fila é menor. Não tem fila para Deus, amados. Deus atende a qualquer momento. Ali está falando da sua concentração. Diante do Senhor, não tem nenhum barulho, alguém perturbando, alguém conversando. Não, você está sós com Deus. Tem pessoas que só gostam de orar em multidão. Eu sou diferente, eu gosto de orar só. Eu não sou de estar orando, você não vê eu formando cama, vamos estar orando todos os dias, não. Eu gosto de orar só com Deus, de estar só na presença dEle. E eu gosto de conversar com Deus. Esse hábito nós precisamos ter, amados, de ter intimidade com Deus. Nós estamos, às vezes, mal administrando o nosso tempo. Estamos tendo tempo para todas as coisas, não estamos tendo tempo para orar. Pastor, eu só oro se for na casa do Senhor. Aqui tem o tempo à disposição, tá as congregações. Alguém que gosta de orar em congregação, ora no tempo, ore. Mas o importante é você ter seu lugar a falar com Deus. Agora tenha cuidado de orar em cabeceira de cama, que aquele torvelozinho macio em cima do colchão ali, vamos pensar que não, em vez de você estar pedindo para Deus lhe abençoar, você está abençoando Deus. Ali, o arzinho ligado, friinho, com 2 cotovelos no colchão ali, pensar que não, você está dormindo de novo. É preciso estar conversando com Deus lúcido. Você saber o que você está conversando com Deus. Como é que você vai conversar com alguém outro dormindo? Mas você falando com alguém dormindo? Não, mas esse homem está bem. É o nosso diálogo com Deus. Primeiro, oração. Segundo,
mantendo uma vida de integridade. A pergunta feita a Jó, no ardor do seu sofrimento, no ardor do sofrimento de Jó, tem de ser remetida à nossa geração. Olha o que diz Jó 2,9. Ainda retens a tua integridade? Olha, diante da situação que ele estava passando, a pergunta foi essa: ainda retém a tua integridade? Infelizmente, aos que acham que pode separar a sua vida pessoal da espiritual e andar com um pé no caminho largo e outro no estreito, não tem como. Não tem como. Nossa vida pessoal é parte inseparável da espiritual. É um todo que tem de ser integralmente santo. Corpo, alma e espírito precisa ser irrepreensível diante do Senhor. Irrepreensível. Os que andam com Deus não lesam o físico, pagam seus impostos, são fiéis aos seus cônjuges, não há divisão entre a nossa vida particular e a espiritual. O que somos aqui, precisamos ser em todo lugar. O que somos aqui na casa do Senhor, somos em casa. Somos no trabalho. Aonde tiver, nós precisamos ser o mesmo. Não tem a separação. Não, eu estava fora da igreja, eu estava de férias. Lá eu posso ficar bem à vontade. Estou de férias, né? Eu posso. Cuidado com a rede social. Ela te denuncia. Como é que é? Nós precisamos, amado, andar com Deus, a nossa integridade. Uma palavra só. Sim ou não. Que passa disso, diz o que é? De procedência maligna. Uma só palavra. Não podemos querer andar com Deus e ter uma vida diferente. Não há divisão entre a nossa vida particular e a espiritual. Essa dicotomia não existe. Esse dualismo, ele é impossível. Vamos ver aqui que repetir aqui o que Pedro, nós já aprendemos na epístola de Pedro, capítulo 1 e o versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em algumas partes. Ou não? Em toda a vossa maneira de viver. Vamos lá para o Salmo 101. Salmo 101. E versículo 6. Se os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. O que anda num caminho reto, esse o que? Me servirá. Aleluia. Amados, a pior coisa para nós cristãos é se não servimos a Deus. Deus diz assim: tu não me serve. É a pior algo na nossa vida. É não chegar Deus se agradar de nós. E o que leva o homem a andar com Deus é ter uma vida de oração, uma vida de integridade. Quando se fala em integridade, ela fala em todo sentido da nossa vida. Uma vida voltada para meditar na palavra do Senhor,
nosso dia a dia, na nossa convivência na sociedade, perdoando, nós valorizando o próximo, superior a nós mesmos. É algo que agrada a Deus. E essas virtudes, nós precisamos vivenciar elas. Enoque, ele teve uma vida que agradou ao Senhor, ao ponto do escritor aos Hebreus dizer o seguinte, 11 e 5 diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus trasladara. Visto como, aqui, esse aqui que é interessante, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Testemunho que agradara a Deus. Aquela pergunta: Senhor, minha vida está te agradando? Os meus feitos estão te agradando? É uma pergunta que nós, no nosso diálogo com Deus, precisamos estar falando isso para Ele, conversando com Ele. E Ele não deixa nós sem resposta, não. Pode ter certeza que Deus, Ele nos responde. E como é que Deus nos responde? Ou Ele fala no nosso coração, ou fala através da sua palavra. Mas Ele não deixa sem resposta. Ora, versículo 6. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário o que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a nossa busca ao Senhor, nós temos recompensas. Nós seremos recompensados pela nossa dedicação, pelo nosso esforço, pela nossa renúncia, que é um fator primordial para nós termos uma vida que agrada a Deus, é a nossa renúncia. Foi o que Enoque fez. Ele renunciou tudo dos seus dias para agradar a Deus. E como recompensa, ele foi trasladado. É a nossa esperança, amado. A esperança da igreja. Do dia que nós estamos vivendo, dias difíceis, num mundo caótico. Estamos aqui, mas não somos daqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos dar testemunho de que agradamos ao Senhor e estamos aguardando a vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Nós somos a igreja do arrebatamento. Quantos creem, pode dizer amém? Que Deus abençoe a todos. Continue falando aos nossos corações.